Olá, pessoal! Quem está por aí já sabe que tem que me dar um oi, tem que dizer se tá me ouvindo. Tudo bem? A live de hoje, quinta-feira, é sobre o livro Não Confunda, da Eva Furnari. A gente tem feito lives sobre os livros, né? Então, assim, quem ainda não assistiu, oi, Tatiane, tudo bem? Vão me dando um oi, me digam se estão me ouvindo, se estão me vendo, se tá tudo bem por aí. E aí, galerinha? Não esqueçam de curtir, compartilhar a live, assim vocês me ajudam. Olha, tem uma galera aí já somos 20 pessoas. Oi para todo mundo que tá me dando boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A live é nossa, o site é nosso, a página é para todo mundo. Marilise, Ticiana. Ó, tem várias alunas aí do CAP, do POP. Tudo bem, galerinha? Boa noite, oi, Kátia. Olha aí, tem gente que é fiel, né? Todas as lives estão aí. Todas as quintas-feiras estão aí comigo. Então, sejam todos bem-vindos. Quem tá sempre, quem é a primeira vez, me conta se é a primeira vez. Me conta se já são muitas vezes também, coloca por aí. Tá bom, gente? Ó, tem gente que tá dizendo que já compartilhou. Então, como eu tava começando no início falando, olha, adoro quando vocês jogam os coraçõezinhos aí pra mim. Muito obrigada. Eu comecei dizendo que a live de hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, Não Confunda, da Eva Furnari. É um livro bem potente para primeiro, segundo, terceiro ano também, dependendo da intervenção que a gente vai fazer. E eu tava explicando que não sei por que às vezes baixa a luz, mas enfim, eu tava explicando o que a gente tá fazendo aqui, né? Porque geralmente as lives são sobre ortografia, produção textual, consciência fonológica, algum tema específico. Mas de umas 5 lives pra cá, depois que eu falei sobre contação de histórias, a gente combinou, todo mundo votou e combinamos que íamos fazer uma live por semana conversando sobre esses livros. Então a gente já falou sobre A Verdadeira História dos Três Porquinhos, a gente já falou sobre, me ajudem a lembrar, Qual é a Cor do Amor, o livro Qual é a Cor do Amor. A gente já falou semana passada, falamos sobre, que eu mandei, o Trem da Amizade, muito bem, o Trem da Amizade. E hoje é o Não Confunda e por último, semana que vem é o Não, o livro daquele cachorro que era Apolo e achava que o nome dele era Não. Vamos pensar atividades para ele, que é um livro bem divertido, bem potente pra gente trabalhar também. Agora eu vou parar um pouquinho pra dar oi, tá? Porque tem um monte de gente aí me pedindo beijo, me pedindo oi. Beijos pra todos, gente! Ó, Mara Silva, boa noite. Patrícia tá dizendo que vai usar o Não Confunda com os alunos do primeiro ano, então já diz dicas de atividades aí que tu tem pra esse livro. Patrícia disse que compartilhou, a Kátia me ajudou a lembrar, a Renata Pereira tá assistindo, o Mel que tá aí com a gente, a Geise, Márcia Regina, minha primeira vez, olha, seja bem-vinda, mas já assisti alguns lives e amei. A Brenda, oi linda, me manda um beijo por favor. Um beijo, Brenda. Jorge, boa noite. Gi, Ângela. Ih, tem uma galera aí. Graziele, Eunice, Fátima, Nádia, Consuelo. Isso são os que escrevem, né? Tem gente que tá aqui, mas que não escreve. Enfim, gente, vamos começar?
Eu vou começar lendo para vocês, então, a história do Não Confunda, porque ela é bem curtinha, então eu vou ler para vocês, tá bom? Oi, Kate, tudo bem? Então, eu vou ler para vocês. Compartilhem a live, assim vocês me ajudam. Não esqueçam de entrar na lista VIP para receberem atividades. Deixa eu explicar para vocês que entrando na lista VIP, vocês não vão receber as atividades todas ao mesmo tempo, tá? O que acontece? Aos pouquinhos, de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias, a gente vai mandando as atividades para vocês, tá bom? Então, assim, vocês vão entrando num funil, digamos assim, né? Que a gente vai mandando as atividades, porque tem gente que chegou bem antes e já recebeu, e aí dessa forma eu consigo mandar para vocês. Já tem várias atividades, então entre na lista VIP. Onde está o endereço da lista VIP? Aí na descrição dessa live. É só vocês clicarem, aí vocês vão receber um e-mail. Vocês têm que clicar no link que vai chegar no e-mail, porque assim vocês avisam a internet, o computador, que vocês querem sim fazer parte desta lista VIP, que eu não sou um spam, que eu não sou um robô, enfim. Tá? Então, cliquem aí, entre na lista VIP, é só clicar, tá? Clique clarissapereira.com, alguma coisa assim, eu coloquei na descrição, e aí vou pedir aí pros meus ajudantes de live, tem gente perguntando como faz pra entrar. Então, já tem aí um recadinho, um comentário meu, vamos deixar esse comentário fixo pra vocês saberem como entrar. Então, vamos lá, gente! Hoje, então, a professora Clarissa vai contar para vocês a história do Não Confunda, que foi escrita pela Eva Furnari. Então, vamos lá? Não confunda mochila chocante com gorila mutante. Não sei se dá para ver bem. Essas imagens são maravilhosas, né? Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Não confunda peteca violenta com meleca nojenta. Não confunda careca banguela com cueca amarela. Não confunda cabelo curto com camelo surdo. Não confunda cenoura fugitiva com vassoura criativa. Eu adoro essa vassoura criativa. Não confunda o vizinho do Nicolau com o padrinho do Juvenal. Não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda. Não confunda cachecol de borboleta com caracol de maleta. Não confunda coceira de porquinho com banheira de patinho. Não confunda vaca empacotada com paca avacalhada. Não confunda queijo e uma mordida com beijo de despedida. E acabou. Então, gente, claro, eu li pra vocês, mas quando a gente lê pras crianças, a gente faz toda a ideia, a entonação das rimas, né? Não esqueçam, aí eu já falei sobre consciência fonológica, a importância da consciência fonológica. Quem não viu essa live, vai lá no meu YouTube, né? Saibam que eu tenho um YouTube, eu tenho um Instagram que compartilha ideias por essas outras redes sociais, então vão por lá. E aí não esqueçam da importante habilidade da consciência de rimas e aliterações. Então, quando vocês forem fazer a leitura, não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda. Faz toda a entonação com as crianças podem ir repetindo junto com vocês. Quando eu tava contando a história, um monte de gente chegou na live. Nós somos 134 pessoas agora. Será que a gente consegue chegar em mais gente? Se vocês compartilharem e chamarem as pessoas, a gente consegue chegar em mais. Às vezes eu penso,
O que seriam 135 pessoas? Agora a gente está em 138. Todas reunidas numa sala, por exemplo. Olha quanta gente! Quanta gente aí de todo esse Brasil que a gente consegue conversar, enfim, e estar junto por aí. Então, eu anotei algumas atividades pra gente conversar sobre esse livro, tá? Sobre o Não Confunda. Claro que vocês vão ter outras ideias, então vão compartilhando por aí as ideias de vocês, né? Que não fique só as minhas ideias, enfim, a gente possa dividir mais ideias. Quando eu digo pra vocês aqui as atividades que a gente está trabalhando, eu sempre digo que vocês têm que adaptar para o contexto de vocês. Eu não sei se vocês, como é que é o primeiro ano, o segundo, o terceiro ano de vocês. Então, vocês têm que adaptar essas atividades para o contexto de vocês. Às vezes ela pode ser mais infantil, ou às vezes ela pode estar mais além do que os alunos de vocês vão conseguir corresponder. Tá bom? Alguém está dizendo para eu mostrar o livro, ó, Não Confunda, da Eva Furnari. Depois eu escrevo lá na descrição o nome do livro. Não Confunda, da Eva Furnari. É uma coleção, ela tem outros, você assim, você troca, assim assado, você troca, tá? Tem outros também. Então vamos, olha só o que eu pensei. Sabem que pra gente começar uma história, a gente tem que motivar os alunos para que eles tenham vontade e interesse de ouvir aquela história. Então, eu proponho para vocês uma motivação bem simples. Eu gosto de dizer isso, que as motivações, elas não precisam ocupar muito tempo, né? Às vezes a gente fica muito tempo na motivação e pouco tempo na exploração. Então, a gente tem que se dar conta disso. E aí eu trouxe uma motivação que é muito simples. Esse livro é legal, essa edição, tá? Porque tem mais edições, mas essa última edição é bem legal a sinopse aqui na contracapa. Então, eu iria propor que vocês começassem, então, antes de contar a história, lendo a sinopse, né? Então, assim, a gente já vai mostrando as marcas dos livros para as crianças, ensinando toda essa ideia da cultura do impresso, também da cultura escrita. Então, olha só, diz assim: eu confundo, tu confundes, ele confunde, nós confundimos. O verbo confundir não deixa dúvida de que existe muita confusão no mundo. E é por isso que recomendamos a leitura deste livro, que tem por objetivo alertar sobre o que não deve ser confundido. Ficou claro ou ficou confuso? Eu acho bem legal a gente começar com essa sinopse, até porque a gente, antes de explorar o livro, se as crianças são menores, a gente explora a ideia de confusão. O que é uma confusão? Né? Isso é uma ideia que ela não vai estar explícita, então lembrem que a gente tem na semana da alfabetização, a gente falou sobre isso, das ideias explícitas e implícitas, né? Então, não vai estar escrito aqui confusão é tal coisa, né? Mas é importante a gente, então, trabalhar esse conceito de confusão com as crianças. Já aconteceu confusão aqui? A prof confunde algum nome às vezes, né? Então, vai para a realidade das crianças. Tá chegando mais gente aí, estão me dando oi, então oi para todo mundo. Quem chegou aí de paraquedas, não tá entendendo, a gente tá conversando sobre o livro Não Confunda, da Eva Furnari. Então, essa seria a motivação. Aí, gente, vamos ativar os conhecimentos prévios dos alunos. Isso também é muito importante, né? O que eles já sabem? Então, o que eles já sabem sobre confusão? Eu adiantei um pouquinho ali quando eu falei da motivação. Que situações confusas eles já vivenciaram, tá? Depois eu vou ler as ideias de vocês e vocês vão lendo também as ideias de vocês aí. Então, que situações confusas eles já vivenciaram, eles vivenciam, enfim. Eu quis trazer outras ideias além das rimas, porque, claro, é super importante para trabalhar as rimas, super potente esse livro para trabalhar as rimas, mas a gente pode trabalhar essas outras coisas e ainda uma outra reflexão que eu vou propor para vocês. Durante a leitura da professora, é importante, então, explorar as rimas. Aí eu dou a ideia para vocês de, depois que a gente contar a história, ter digitado grande, né, ou escrever grande na lousa, ou levar no papel pardo a história sem colocar as palavras que rimam. Então, por exemplo, se tem ali, não confunda
careca banguela com cueca amarela. Daí a gente só escreve, não confunda careca, põe um traço, com cueca, põe um traço. Aí a gente vai fazendo uma reflexão metalinguística com as crianças de como é que a gente pode escrever, do que se repete, o que tem dentro da palavra. Por exemplo, banguela tem ela, e aí aparece também na amarela, tá? Vai fazendo toda uma reflexão metalinguística na exploração desse texto. Então, eu sempre gosto de dizer que uma atividade, um texto, um livro não se esgota apenas em um momento. A gente pode explorar muitas coisas a partir de um livro, a partir de uma atividade, né? Não vamos fazer aí o que a Luciana Piccoli já escreveu num texto, a professora Luciana Piccoli, que já esteve aqui com a gente também numa live, da pedagogia das folhinhas, né? Então a gente dá uma folhinha, dá outra folhinha, dá outra folhinha. Não, vamos fazer coisas enriquecedoras, sistematizações, jogos que podem ser também bem significativas. Uma outra ideia, gente, olha só, na última página do livro, diz assim, ó, os gêmeos, estão vendo aí? Vamos ver se vocês veem, os gêmeos. E aí diz assim, ó, mamãe, hoje eu queria comer porta de espinafre com espada de palmito, posso? Aí o outro irmão gêmeo, mamãe, estou com coceira no porco todo. Acho que foi alguma coisa que eu comi que me deu essa alegria. Os gêmeos são um pouco desajeitados para falar. Eles trocam letras e palavras. E é claro que isso acaba dando confusão. A mamãe vive corrigindo os filhos. Então aí aqui já é outra exploração, gente. A gente pode fazer toda uma exploração de trocas de letras, aí a gente está trabalhando regularidades, né? Tá trabalhando ortografia também. Então ela diz assim, não confunda porta com torta, não confunda espada com empada, não confunda corpo com porco, não confunda alergia com alegria, tá? E assim por diante. Então esse é super potente, né? Pode ser em outro dia, não é o mesmo dia que a gente está trabalhando as rimas. Em outro dia, a gente vai trabalhando com análise fonêmica. Então, assim, o que troca ali em porta e torta? Só uma letrinha diferente. Vamos ver como é que faz o P, como é que faz o T. Vamos tentar fazer o sonzinho dessa letra. Então, analisa os pedaços das palavras, essas trocas. E aí, eu dou a dica, gente... Isso, claro, não é uma super novidade que eu tô falando aqui, mas isso são coisas importantes e também é importante repetir as novidades. A gente faz para as crianças irem se acostumando com esses tipos de atividades. E para essa ideia de fazer as trocas das letras dentro das palavras, letras móveis ajudam muito, né? Para eles, letras móveis com EVA, ou letras móveis quando a gente coloca a letra na tampinha, ou letras móveis recortadas. Aí o jeito que vocês têm que ter letras móveis na sala de aula. Ajuda muito, tá? Então coloquem aí as letras espalhadas na mesa para eles irem formando e aí só fazem uma troca. Olha só, quando eles têm que trocar o porta e o torta, aí eles vão só substituir uma letra, eles vão se dando conta. Para uma criança que é pré-silábica, por exemplo, vai se dando conta daquelas letras. Olha só que importante, né? Para uma criança que já está no nível mais avançado, ela consegue fazer toda a relação do restante da palavra. Então é bem potente fazer esse jogo aí com as palavras que modificam e esse livro traz isso. Vou parar agora, tá? Vou parar agora, depois eu continuo com as atividades para ver quem compartilhou a live, quem está aí me dando oi, me dando ideias. Patrícia, tudo bem? Kátia, Moni, Vandicleia, tudo bem? Olha só, tem uma ideia aqui sobre o livro. Pode ser confeccionado crachá com palavras do livro e pendurar no pescoço de cada um. Daí a professora pode ir lendo a história a eles e eles vão formando os pares que tenham as rimas. Muito boa ideia, bem legal. Pode colocar as palavras do livro e também a imagem, né? Para algumas crianças precisam da imagem, daí ela vai lembrar a associação. Esse livro, para o banco de palavras, é legal colocar com a imagem junto, tá, gente? Então, parei aqui um pouquinho.
Vamos ver. Tô adorando seu trabalho. Oi, querida. Oi, querida. Oi, gente. Muito bem. Obrigada por todos os comentários de vocês. Tá bom? Oi, Silmar Pereira. Tudo bem? Silmar Pereira é meu pai. Quem sabe na ligação final a gente... Lembra que teve uma live que eu tentei ligar pra minha mãe, ela não me atendeu. Temos que fazer uma live para ela me atender. Voltando então para as ideias das atividades. Uma outra ideia que eu reli hoje o livro lá, que eu já indiquei várias vezes, o livro da Patrícia Camini e da Luciana Piccoli. Essa ideia tá lá, tá? Então eu tirei de lá. Olha só, leitura. Descobrir o que não rima. Em um conjunto de palavras que rimam, a gente coloca uma que não rima, né? Então, isso além da gente estar trabalhando, podem ser palavras que tenham o mesmo campo semântico ou não. Às vezes é difícil encontrar as palavras que rimam do mesmo campo semântico. Mas, então, assim, quando não rima, eles vão ter que fazer toda uma análise metalinguística, refletir letra por letra os pedaços das palavras para ver o que ali não tem nada a ver, tá bom? Vou parar de falar só um pouquinho aqui do livro para responder uma pergunta bem importante. Como vocês trabalham banco de palavras? Quando a gente fala banco de palavras, o que é o banco de palavras? A gente pode partir dessa história, por exemplo, e escolher algumas palavras. Dependendo da turma, vai ser 5, vai ser 6, vai ser 10, né? E a gente vai colocar essas palavras num cartaz. Então, o banco de palavras pode estar num cartaz. O banco de palavras pode ser fichinhas que fiquem junto com as crianças, então as crianças também podem ter esse banco de palavras. Então, assim, naquela semana a gente vai explorar bem aquelas 5 palavras ou aquelas 6 palavras, que elas podem estar associadas ou não com a imagem, né? Então, por exemplo, se a palavra é cachorro, a gente pode colocar o cachorro do lado, tá? Para explorar e a partir daí trabalhar as famílias, enfim, trabalhar a sílaba daquela palavra, trabalhar o fonema que inicia, o fonema do meio, o fonema final, a letra inicial, né? Porque a gente tem que lembrar de consciência grafofonêmica. Então, assim como é importante a gente saber o som daquela letra, que ela faz, né? É importante a gente saber como ela é representada. Então, é mais ou menos por aí o banco de palavras. Minha mãe tá por aí. Minha mãe tá quase uma pedagoga e meu pai também. Então, respondida a ideia aí do banco de palavras. Outra ideia legal, gente, é fazer o jogo da memória, que combina um pouco com a ideia que o Melk já deu. Então, a gente usa as frases junto com o desenho, né? Exatamente, não vai ter muito trabalho, é escanear isso aqui. Então, assim, escaneio o não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda, tá? Coloca o desenho e a frase menor e aí a gente joga a memória para também fazer toda essa análise, né? Esse livro também é muito potente, não só para as rimas, mas porque ele repete o tempo todo o não confunda, né? Então aí a gente tem uma ideia de aliteração também. Porque ele vai repetir, olha quantas vezes eles vão ler não confunda, não confunda, não confunda. Então isso também é importante a gente escolher, às vezes, livros que as palavras se repetem para as crianças irem tornando essas palavras mais estáveis, tornando essas palavras mais conhecidas, fazendo leitura global. Não estou falando que a todo momento tenha que ser leitura global, a leitura tem que ser significativa, mas elas vão podendo, então, sim, ter um contato visual com a palavra, por isso o banco de palavras é legal, para fazer leitura global das palavras. O que é uma leitura global? É quando ainda a criança não está fazendo uma decodificação, né? Ainda não está associando ali, não está conseguindo juntar todos aqueles sons, todas aquelas sílabas para fazer uma decodificação. Então, a gente diz que ela está fazendo uma leitura global, né? Uma leitura, por exemplo, quando elas leem McDonald's, quando elas leem McDonald's, Coca-Cola, só me vem essas ideias na cabeça. Então, a farmácia, o nome da escola, né? Ainda a gente não diz que ele é um leitor proficiente ou leitor fluente, mas faz uma leitura global. Tá bom, gente? Muitas ideias. Uma outra ideia é uma produção textual coletiva, tá? Como é que a gente faz produção textual coletiva?
a professora pode ser a escriba, né? Então ela vai escrevendo o que as crianças vão dizer. E aí, às vezes, a gente fica pensando, como é que eu vou dar ideia? Eu já falei isso 1000 vezes nas lives, então procurem os vídeos sobre isso, que a gente tem que deixar as crianças com muitas ideias antes de propor a produção textual. Então, uma ideia para motivar essa produção textual é colocar tudo dentro de um baú, de uma caixa ou de um saco de lixo, tá? Se não tem o baú, se não tem a caixa surpresa. Coloca uns objetos que não tenham nada a ver um com o outro, tá? Nada a ver, ou enfim, um pouquinho a ver, mas, sei lá, um tênis, um lápis, uma bola. Então, coisas que talvez possam não ter muita relação. Um pente, enfim. Explorem aí a criatividade de vocês, tá? E aí, o que vai acontecer? Antes da gente escrever a história, a gente vai passar esse saco de lixo, esse saco pode ser saco de lixo, esse baú, essa caixa. Cada criança vai tirar e vai começar a história. Então, ela tirou lá a bola. Aí, a gente já vai ter que trabalhar com as crianças elementos de coerência, elementos coesivos, como é que a gente pode começar. Então, era uma vez. E aí, nessa hora, é uma ideia que a gente pode até construir a ideia de que a história começa só por um era uma vez. Porque eles vão estar numa sala de aula. Né? Então, olha que importante isso. Eles podem começar a história na sala de aula do primeiro B, na sala de aula do segundo C, né? Encontramos uma bola. Então, assim, já mostra em um dia, no dia tal, em um dia muito chuvoso. Aí a gente faz outras ideias que não só era uma vez. Então, aqui a gente está trabalhando oralidade. E aí, o que a criança falar, a professora escreve no quadro. Aí estamos fazendo uma história coletiva partindo da oralidade e também relacionando leitura e escrita, porque as crianças vão estar analisando o que a professora vai estar escrevendo, né? Então, isso fica bem potente, né? As crianças vão fazendo essa análise, vão tendo que fazer aí ligação, enfim. Então, elas vão vendo a diferença de quando a gente fala e quando a gente vai escrever, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é uma outra ideia, produção textual coletiva. Lembrando que cada uma dessas sugestões estão escritas aqui num roteiro que eu faço antes da live. E eu vou mandar amanhã, tá? Para a lista VIP, essas atividades, essas ideias de atividades. Estão gostando, gente? Tomara que vocês estejam gostando. Preparei com carinho, pensei nisso bastante. Uma outra ideia, gente, quando eu dou essas ideias e dicas, elas não são para serem feitas uma vez, num dia só. Pode ser feito em uma semana, em 2 semanas. Encaixem na sequência didática que vocês estão trabalhando, no projeto que vocês estão trabalhando, relacionem com o que vocês estão fazendo. Né? Não vão aí, agora que a gente está trabalhando cada um dos livros, uma semana Verdadeira História dos 3 Porquinhos, no outro Não Confunda, não. Vamos fazendo uma relação, alinhando aí o que vocês estão trabalhando com essas ideias. Uma outra dica, gravação das frases do livro. Gente, eu já fiz isso com uma turma, a gente fez com Os Direitos da Criança, da Ruth Rocha. Não sei se vocês conhecem esse texto. E aí, cada dupla, dependendo de quantos tem na sala, ou cada aluno, grava. A gente pode usar o celular, né? Hoje em dia é muito fácil fazer isso. A gente coloca lá o nosso celular para gravar. E aí, cada criança grava a sua frase. Então, o fulaninho lá, o Bruno, por exemplo. Sempre tem um Bruno, né? O Bruno lê: não confunda mochila chocante com gorila mutante. Outra criança pode ler: não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. E vai fazendo a gravação desse áudio. Depois coloca alto, pede ajuda aí para os universitários para passarem isso para um computador, para gravarem isso num pendrive, num CD, para eles conseguirem se escutar e novamente ouvirem, fazendo a relação aí das rimas. Então façam essa gravação. Ah, Clarissa, mas meu aluno não lê, como é que ele vai fazer isso? Coloca o suporte do desenho, faz as crianças ensaiarem, né? Então tem todo esse contexto, eles podem levar a frase para ensaiar em casa com a família, enfim, fazendo todas essas
relações. Sim, tem um Bruno, alguém falou. Gente, eu vou ter que interromper 5 segundos essa live, porque o meu cachorro Sheldon está desesperado para sair na rua e a porta está fechada. Só senão ele vai começar a latir e vai nos atrapalhar. Me esperem, por favor. 5 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Voltei, me perdoem, tá? Esse Sheldon quer sempre participar das lives aqui. Que vergonha, gente. Mas voltei. Então, façam essa gravação. E se eu vou desafiá-los aqui, desafiá-las e desafiá-los, se fizerem essa gravação, mandem pra mim pra eu ver como é que ficou. Gravem aí, mandem no WhatsApp. A gente tem uma lista do WhatsApp. Me mandem pelo WhatsApp essa gravação. Quero ver como é que ficou a gravação dos alunos, tá bom? Então, é uma forma de variada para usar um microfone, para eles irem fazendo essa gravação. As pessoas estão me perguntando onde encontram os livros. Gente, eu acho que em qualquer livraria. Eu sempre digo para vocês que, por enquanto, eu não tenho nenhuma parceria com editoras, tá? Então, esses livros eu compro, enfim, vão online. Geralmente, online é mais barato. Vou dar uma outra dica aqui de utilidade pública. Existe um site que se chama Estante Virtual, que ele faz uma coleção de todos os sebos aí do Brasil. E aí ele mostra onde tem o livro, onde não tem. Eu já fiz várias compras pelo Estante Virtual. Aí vocês podem ver como é que tá o estado do livro, enfim. Fica uma dica também. Tá? Aí, gente, olha só, uma outra reflexão que eu acho importante que a gente faça, não pode passar despercebido, e não passou despercebido por essa professora aqui que tem um olhar mais crítico que a gente tem que ter, refletir sobre as características apontadas sobre as personagens do livro, provocando discussão sobre os adjetivos. Porque lembram ali quando eu li para vocês, dizia velha nariguda, né? O feioso, o sorriso lá do feioso. Então usa nariguda, feioso, orelhuda, banguela. Então, ao invés de não ler essa história para as crianças, porque trazem essas características, a gente pode chamar de adjetivos, o que a gente faz? Reflete sobre isso. Vamos conversar com as crianças. Gente, será que existe feioso ou cada um é do seu jeito? Será que existe narigudo ou cada um tem seu nariz? Né? Então, a gente pode usar, fica bem potente para a gente fazer também essa discussão mais reflexiva sobre o que traz o livro. E também, se a gente quiser, trabalhar aí os adjetivos. Na outra live eu dei uma ideia, na live passada, sobre os adjetivos. Então, se você não viu, corre lá para ver no meu canal do YouTube. Tá bom? Duas coisas. Tem gente dizendo que tá travando. Às vezes é a internet de vocês, então olhem o Wi-Fi, o 3G, tá? Mas mesmo assim depois tentem ver a live novamente, porque daí não trava mais quando ela fica gravada. Essa é uma coisa que eu ia dizer da questão que estava travando. E a outra coisa é que tem gente dizendo que não recebeu na lista VIP as atividades da semana passada ou da outra semana, enfim. Às vezes, gente, os nossos e-mails, não sei porquê, caem na aba promoções, sociais ou na lixeira. Vocês têm que ir lá e dizer que a gente não é um spam. Se não tiverem nenhum desses lugares, vocês vão mandar um e-mail para contato@clarissapereira.com.br contato@clarissapereira.com.br E aí vocês vão dizer que não receberam tal atividade e a gente vai resolver por que vocês não receberam, vamos olhar se vocês estão na lista e eventualmente vamos enviar a atividade diretamente para vocês, tá bom? Uma última ideia, tá longa essa live, né? Livro da turma, tá? Então, a ideia, gente, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora, claro, a exploração da nossa criatividade. Então, a gente pode confeccionar um livro da turma. Deixa eu dar um -1 aqui no meu computador para conseguir mostrar para vocês o modelinho que eu propus, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir ver.
olha só. A gente coloca... Vamos ver se vai dar pra ver, mas senão vocês vão receber por e-mail. Fugiu tudo aqui. Só um pouquinho. Bom, mas a ideia é o seguinte. Coloca... hoje eu tô sem meu ajudante, meu esposo, Renato Moura, e as coisas ficam um pouco mais complicadas. Onde é que foi parar? Enfim, essa era a última atividade que eu queria mostrar pra vocês. Mas é assim, ó. Coloca numa página, meia página, pega lá a folha 4, meia página, coloca dois pedacinhos, dois retângulos, para as crianças fazerem o desenho, tá? Do que elas vão fazer, que não pode confundir. Lá embaixo, coloca a frase, não confunda, coloca um traço com um traço, tá? Para as crianças montarem o livro delas. Eu dei a sugestão para vocês, nesse momento, se vocês têm aí crianças pré-silábicas, que a gente sabe que tem as diversidades, né? Aqui tá um momento legal de intervenção. A gente pode colocar crianças que estão em fase mais inicial de leitura e escrita com crianças que estão um pouco mais avançadas para se ajudarem. Uma faz o desenho de uma coisa, outra faz o desenho de outra coisa. Então, agora eu vou mostrar, vamos ver se vai dar. Eu não consegui imprimir. Não tá ruim de ver. Mas eu tiro uma... Ó. Então, fica ali os dois retângulos. Embaixo fica a frase. E aí, eles vão ter que fazer o não confunda deles. Claro, gente, que antes a gente faz toda uma exploração, né? Deixa eles fervilhando de ideias, né? A gente não dá uma coisa vaga, assim, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos pensar juntos. E aí, vocês vão me ajudando a pensar aí, crianças da live, em rimas. Então, pode ser, não confunda Gabriela com panela. Daí, num retângulo, eles vão desenhar a Gabriela. No outro, eles vão desenhar a panela. Não confunda papel com chapéu. Aí, num retângulo, eles vão colocar o papel. No outro retângulo, eles vão colocar o chapéu. Não confunda pão com botão. Então, num pedacinho eles colocam o pão, em outro pedacinho eles colocam o botão, e aí eles vão ter que escrever lá embaixo, né? Botão, pão, vão ter que escrever Gabriela, panela. Ah, Clarice, os meus alunos não sabem escrever. Gente, hipóteses, né? As hipóteses dele. Naquele momento, escreve como vocês acham que se escreve. Depois a professora vai lá e faz uma intervenção. Como é que vocês acham que começa essa letra, que não começa? Vamos pensar do nosso jeito e depois a gente explora juntos para ver se tá certo, se não tá. O jeito de vocês escreverem, tá bom, gente? Em alguns momentos, acontece cópias. Sim, acontece cópias, né? Eles podem copiar o que tá no quadro, a palavrinha que tá no quadro. Em outro momento, tem que ter escrita espontânea na sala de aula, quando a gente pensa na psicogênese da língua escrita, todas as fases que as crianças passam. Então, eu aproveito para dizer para vocês que a gente não reduz a nossa sala de aula aos níveis, né, psicogenéticos. Isso é importante também a gente dizer. A gente explora toda a média da turma, a gente explora as mesmas atividades com eles. Em algum momento, a gente vai sim fazer atividades diferenciadas, tá bom? E uma outra problemática aí, que às vezes a gente traz a psicogênese nos ajudou muito, mas não é culpa da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. O que eu tô querendo dizer é que por um período aí do nosso histórico na educação, o que aconteceu? A gente acabou achando que as crianças vão construir a sua escrita, então a gente não tem que ensinar mais. Não, gente, tem que ter sim um conjunto de procedimentos, metodologias para as crianças avançarem nessas hipóteses e o mais esperado é que elas acabem o primeiro ano alfabéticas. Lembrando que estar alfabético, na hipótese alfabética, minhas alunas do CAP estão craques sobre isso, porque a gente fez uma live ontem no nosso grupo fechado e já ouviram isso no CAP.
Estar alfabetizado não significa chegar na hipótese alfabética. Estar alfabetizado é essa concepção aí que eu tô trazendo do Arthur Gomes de Moraes, da Magda Soares, da Thelma, enfim. A gente está pensando que estar alfabetizado é ler com fluência e produzir pequenos textos. Ler pequenos textos compreendendo e produzir pequenos textos. Isso é estar alfabetizado, tá bom? Podemos fazer uma live só sobre isso. O que é alfabético, o que é alfabetizado? Não é agora, né? Agora a gente tá falando do livro, não confunda. Mas fica essa ideia aí pra gente refletir. Ok, gente? Gostaram da live de hoje? Olha aí, tem ideias. Não confunda João com feijão. Não confunda Marília com baunilha. É legal, muito boa essa ideia, usar o nome das crianças, exatamente. Então, usar os nomes da turma e procurar rimas com os nomes. Então, não confunda. Uma rima com o meu nome é difícil. Não confunda Clarissa. Não sei. Uma rima pro meu nome. Nunca fui estimulada, motivada a pensar sobre isso na escola. Então, ajudem os alunos a pensarem sobre isso. E se vocês tiverem aí uma dica para uma rima com o meu nome, eu ficaria muito feliz. Aí vocês vão me ajudar. Então, tá acabando a nossa live. Linguiça! Não confunda Clarissa com linguiça. Não confunda Clarissa com missa. Gostei, obrigada. Tem rimas pro meu nome, sim. E o meu nome, gente, tá em todos os lugares, nos sites, nas páginas do Instagram. E às vezes eu recebo e-mail ou mensagens de vocês dizendo obrigada, Clarice. O meu nome é Clarissa. Como erra o meu nome? Eu sou Larissa, sou Clarissa, sou Raíssa, sou Charissa. Já escreveram uma vez. Olha... Não confunda Clarissa com preguiça. Ó, eu tava sem criatividade, porque tem vários mesmo, é verdade. E aí fica legal essa ideia de vocês que vocês estão trazendo aí, Clarissa com preguiça, porque Clarissa são 2 S e preguiça é cedilha. A gente pode fazer essa discussão com as crianças também, mas a gente pode lembrar que muitas vezes, quando a gente está trabalhando a consciência de rimas, a gente não precisa se preocupar com a grafia correta de um e outro, porque naquele momento a gente está trabalhando a sonoridade. Então aí tem diferença de oralidade e escrita, é outra ideia bem potente pra gente fazer. Tá bom, gente? Oi, Daniele! Carnelos, quanto tempo! Beijo pra você. Tem umas aí, a Daniele é uma... Quem mais? Vamos ver se lembra. A Daniele é uma que participou da minha primeira live. A primeira live foi como construir um ambiente alfabetizador. Tinham 15 pessoas, muitos deles amigos e familiares. E eu tava super nervosa, tem essa live. E eu lembro que a Dani estava nessa live. Quem mais estava nessa primeira live, gente? Tinha um quadro atrás, enfim. Então, enfim, lembrei, né, que... ela estava comigo e muitas outras de vocês estão aí desde o ano passado e outras estão chegando e que bom. Tá bom? Alguém disse, manda beijo para nós, rio-grandinos. Um beijo. Ó, Clau, eu participei da primeira. Me escrevam aí quem participou da primeira. Que legal. Foi ano passado, não me lembro o mês, em agosto, eu acho. Ano passado, em agosto. E foi difícil fazer, não dormi, confesso pra vocês, antes da primeira live, eu fiquei a noite inteira acordada, a live foi um sábado de manhã, e eu fiquei a noite inteira acordada, enfim, com dor no estômago, porque eu ia ter que ficar ao vivo. E aí, com o tempo agora, continuo ficando nervosa, sim, mas fico muito feliz, sempre digo isso, porque tem os retornos de vocês, agradecendo. Olha aí, mais gente, Suzana disse que estava na primeira. Que legal, gente, que legal, que bacana. Então, continuem sempre sendo bem-vindas por aqui. E então, vamos lá agora. Se sobrou um tempinho, ou não sei se não sobrou, a gente vai tentar fazer uma coisa aqui.
beijos para todos, para todas. Juliana, um beijo, beijo, beijo. Não consegui. Tava tentando de novo chamar minha mãe. Minha mãe tá fugindo, gente. A minha mãe sim se chama Nara Clarice. Né? Tá sobrando um tempinho aqui, tá? Acabamos a nossa live mais pedagógica. Quem quiser continuar aí, eu vou ligar para alguém. Eu vou ligar. Pode ser qualquer um de vocês. Vocês vão ter que participar. Vamos ver.